todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões para o concurso na área da educação de Suzano sobre a lei orgânica do município. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Na semana passada, eu fiz o resumo da Lei Orgânica de Suzano. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E agora eu trago um simulado com 10 questões que eu elaborei a pedido aqui dos inscritos do canal. Eu também vou deixar na descrição do vídeo o link para download gratuito do simulado. Vamos lá resolver as questões? Questão número 1. A administração pública deve sempre observar os princípios estabelecidos na Constituição e nas leis orgânicas municipais. De acordo com a Lei Orgânica de Suzano, quais são os princípios que norteiam a administração pública do município? Que inclusive lá no vídeo da semana passada foi uma das primeiras coisas que eu tratei com vocês. Quais são esses princípios, esses 5 princípios? Seria a alternativa A, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Seria a alternativa B, justiça, moralidade, publicidade, eficiência e pluralidade? Seria a alternativa C, legalidade, pessoalidade, publicidade, eficiência e imparcialidade? Ou seria a letra D, impessoalidade, legalidade, pluralidade, publicidade e justiça? Aqui nas alternativas tem muitas palavras repetidas que você pode cair em pegadinhas e provavelmente na prova estará assim. Mas para lembrar dos 5 princípios dessa lei orgânica, que são os mesmos da Constituição Federal de 1988, é só você lembrar da palavra LIMP. Então, de acordo com o LIMP, a alternativa correta é a letra A de amor, LIMP de L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esses princípios estão expressamente previstos no artigo 37 da Constituição Federal e, de forma correspondente, também são adotados pela Lei Orgânica de Suzano. Então, a Lei Orgânica de Suzano, ela vai se basear na Constituição Federal, estabelecendo o comportamento esperado dos servidores públicos no exercício de suas funções. E nesses 5 princípios, o que a gente espera do servidor público? Primeiro, a legalidade. A administração pública só pode agir conforme a lei. Isso significa que qualquer ato ou decisão administrativa deve estar de acordo com as normas legais, assegurando que o poder público siga os princípios do Estado Democrático de Direito. E se você não agir de acordo com a legalidade, você pode perder o seu cargo. Impessoalidade. As regras da administração pública devem visar o interesse público. Você está ali para servir o povo, sem favorecimento pessoal ou discriminação. Isso significa que o tratamento dado aos cidadãos deve ser neutro e baseado em critérios objetivos. Então, nem para o bem nem para o mal. Moralidade. A moralidade administrativa exige que a conduta dos agentes públicos seja ética e transparente, além de observar os valores sociais e os bons costumes. Quando eu falo os bons costumes, é saber se portar, é saber conversar, atender todo mundo com respeito. Não basta que o ato seja legal, ele também precisa ser moralmente aceitável. Publicidade. Todos os atos da administração pública devem ser transparentes e de conhecimento público. Portanto, a prefeitura precisa prestar contas à população, salvo exceções legais como questões de sigilo ou segurança nacional. Isso garante a transparência e o controle social nas ações públicas. E, por fim, a eficiência. A administração pública deve atuar de forma a obter os melhores resultados, otimizando o uso de recursos e promovendo a melhoria contínua dos serviços prestados
à população. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra A de amor. Questão de número 2. Segundo a Lei Orgânica do Município de Suzano, a competência privativa do município é uma expressão de sua autonomia legislativa. Considerando essa autonomia, qual das opções a seguir representa corretamente uma atribuição exclusiva do município? Seria a alternativa A, elaborar a Constituição Municipal? Seria a alternativa B, instituir regime jurídico único para os servidores? Seria a alternativa C, suprimir distritos sem observar a legislação atual? Ou seria a alternativa D, organizar a Justiça Federal local? Qual seria aqui a opção que é uma atribuição exclusiva do município? Portanto, só o município pode fazer. A resposta correta da questão de número 2 é a letra B de bola, instituir regime jurídico único para os servidores. E por que as outras alternativas estão incorretas? A alternativa A está errada porque diz elaborar a Constituição Municipal. Essa alternativa está incorreta porque os municípios não têm competência para elaborar uma Constituição. Os municípios vão seguir a Constituição Federal e, a partir da Constituição Federal, vão regir um regime jurídico próprio, que no caso serão suas leis orgânicas. A C está errada porque diz suprimir distritos sem observar a legislação estadual. Embora a criação e a supressão de distritos sejam de competência municipal, essa ação deve obedecer à legislação estadual. O município não tem liberdade absoluta para suprimir distritos de forma unilateral sem respeitar a legislação superior, que é a estadual. E a D está errada porque diz organizar a Justiça Federal local. A organização da Justiça Federal é uma atribuição da União e não dos municípios. Os municípios não possuem competência para estruturar ou gerir órgãos do poder público, que é regulado em nível federal. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra B de bola. Questão de número 3. A Lei Orgânica do Município de Suzano estabelece diretrizes claras sobre a concessão de licenças e autorizações para atividades no território municipal. Qual das seguintes atividades deve ser vedada pelo município, portanto proibidas, de acordo com o interesse público e as normas de saúde e segurança estabelecidas? Seria a alternativa A, atividades relacionadas à educação infantil? Com certeza A não é. B, construção de cemitérios particulares? Seria a alternativa C, prestação de serviços públicos por entidades privadas? Ou seria a alternativa D, atividades que contrariem os bons costumes e a saúde pública? A resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado, atividades que contrariem os bons costumes e a saúde pública. Se a gente for lembrar lá da questão 1 sobre os 5 princípios, a gente viu a questão dos bons costumes, lá da moralidade. Então, a gente já conseguiria responder essa questão 3. E por que as outras alternativas estão erradas? A que diz sobre atividades relacionadas à educação infantil. O município não veda atividades relacionadas à educação infantil, pois, pelo contrário, tem o dever constitucional de promovê-las e garantir que todas as crianças tenham acesso à educação. A Lei Orgânica de Suzano, em consonância com a Constituição Federal e também com a LDB, preza pela educação como um direito fundamental. A B está errada porque diz sobre a construção de cemitérios particulares. A construção de cemitérios particulares pode ser regulamentada, mas não é automaticamente vedada. Portanto, no município vai existir tanto os cemitérios públicos municipais, quanto também os particulares, desde que regulamentadas pela prefeitura. A C está errada porque fala da prestação de serviços públicos por entidades privadas. A prestação de serviços públicos por entidades privadas, como por meio de concessões ou permissões, é permitida pelo município, desde que dentro das normas legais. O município pode delegar a execução de serviços públicos
a empresas privadas, desde que fiscalize adequadamente a qualidade e o cumprimento das obrigações contratuais. Portanto, sim, a prefeitura pode fazer parcerias ali com empresas privadas para a garantia de alguns serviços públicos. Portanto, a única atividade que deve ser vedada pelo município, conforme os princípios estabelecidos na lei orgânica, é aquele que contraria os bons costumes e a saúde pública, pois afeta diretamente o interesse público, justificando pela necessidade de garantir um ambiente saudável e seguro para todos os munícipes. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. Questão de número 4. De acordo com o artigo 4º da Lei Orgânica do Município de Suzano, o município exerce competência concorrente com a União, o Estado e o Distrito Federal em diversas áreas. Considerando essas atribuições, assinar a alternativa que não, aqui está bem grande, que não corresponde a uma competência concorrente do município de Suzano. Portanto, uma atribuição, uma competência que não está de acordo junto com a União, o Estado e o Distrito Federal. Seria a alternativa A, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Seria a alternativa B, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Seria a alternativa C, organizar o abastecimento alimentar no território do município. Ou seria a alternativa D, estabelecer políticas de prevenção das florestas, fauna e flora. A resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa, organizar o abastecimento alimentar no território do município. De acordo com o artigo 4º da Lei Orgânica de Suzano, o município exerce competência correspondente com a União, o Estado e o Distrito Federal em áreas como a proteção do meio ambiente, a guarda da Constituição e a preservação das florestas, fauna e flora. Essas são responsabilidades compartilhadas entre os entes federativos para garantir o bem-estar comum de toda a população nacional, Por outro lado, a organização do abastecimento alimentar é uma competência privativa, igual a gente viu na questão anterior, do município, que no caso as competências privativas do município a gente encontra no artigo 3º e não no artigo 4º, não sendo considerado uma atribuição concorrente com a União, o Estado e o Distrito Federal. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa. Questão de número 5. De acordo com o artigo 106 da Lei Orgânica do Município de Suzano, qual das alternativas a seguir descreve corretamente o direito do servidor público municipal em relação à remuneração? Aqui a gente vai entrar na seção sobre os direitos e deveres dos servidores públicos municipais de Suzano. Então, de acordo aqui com o artigo 106, que vai falar da remuneração do servidor, seria a alternativa A, o servidor municipal tem direito a receber remuneração com base em um critério estabelecido exclusivamente pela prefeitura. Seria a alternativa B, a lei pode permitir que a remuneração do servidor seja inferior ao salário mínimo, desde que haja compensação por outros benefícios. Seria a alternativa C, a remuneração do servidor público municipal nunca será inferior ao salário mínimo, sendo assegurados direitos como 13º salário e adicionais noturnos, se o servidor trabalhar a partir das 19 horas, e de periculosidade. Ou seria a alternativa D, o servidor pode acumular benefícios remuneratórios independentemente da sua origem para o cálculo da aposentadoria? A resposta correta da questão de número 5 é a letra C de casa. A remuneração do servidor público municipal nunca será inferior ao salário mínimo, sendo assegurados direitos como 13º salário e adicionais noturnos e de periculosidade. As demais alternativas estão erradas porque A está errada porque a remuneração dos servidores não pode ser definida apenas pela prefeitura. Ela deve seguir a legislação, principalmente a federal, e garantir o mínimo constitucional.
que é receber pelo menos o salário mínimo. A B está errada porque diz que a remuneração nunca pode ser inferior, e aqui a gente viu que precisa ser pelo menos o salário mínimo e não pode ser inferior e substituir por outros benefícios, pelo contrário, tem que ser pelo menos salário mínimo e, se possível, também ter benefícios. E a alternativa D está errada porque diz que não se pode acumular benefícios remuneratórios livremente para o cálculo da aposentadoria. Existem limites e regras específicas para isso. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra C de casa. Questão de número 6. Continuando na questão dos direitos e deveres dos servidores públicos. De acordo com o artigo 113 da Lei Orgânica de Suzano, a estabilidade no serviço público municipal é garantida após 2 anos de efetivo exercício. Nesse contexto, qual das opções a seguir corresponde a uma condição para a perda do cargo de servidor estável? Só um adendo, aqui na Lei Orgânica diz 2 anos. Essa lei orgânica, ela foi elaborada provavelmente antes da Constituição Federal de 1988, que regulamentou os 3 anos do estágio probatório, e não houve uma atualização da lei orgânica. Provavelmente no Estatuto do Funcionário Público, no qual não está sendo cobrado nesse concurso, provavelmente deve estar os 3 anos. Se na sua prova é sobre a lei orgânica, você vai seguir a lei orgânica, que são os 2 anos. Agora, se na prova a questão foi em relação à Constituição Federal, aí é 3 anos. Então, você vai seguir conforme a legislação que estará lá na sua pergunta na hora da sua prova. Então, vamos voltar aqui. Qual seria uma condição para a perda do cargo do servidor estável? Seria a alternativa A, transferência voluntária para outro cargo público com remuneração maior? Seria a alternativa B, sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo com ampla defesa? Seria a alternativa C, pedido de demissão apresentado diretamente ao superior hierárquico? Ou seria a alternativa D, avaliação de desempenho insatisfatória sem necessidade de processo administrativo? A resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola, sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo com ampla defesa. O artigo 113 da Lei Orgânica de Suzano garante que os servidores nomeados em virtude de concurso público tornam-se estáveis após 2 anos de efetivo exercício. No entanto, o servidor estável só pode perder o cargo em caso de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, no qual é assegurada a ampla defesa. As outras alternativas estão incorretas porque a transferência voluntária não implica perda de cargo. Então, por exemplo, eu estou no cargo de professor de Educação Básica 1 e eu fui convidada para assumir um cargo de direção. Eu não vou perder o meu cargo por causa disso. A C está errada porque diz: o pedido de demissão não é uma condição involuntária de perda de cargo. Pelo contrário, a pessoa pediu para ser exonerada. Passou em outro concurso, ou quer mudar de área, quer empreender, não tem mais tempo, vai mudar de país, de cidade, sei lá. Daí ela pediu demissão, ela pediu exoneração. E se ela quiser voltar a fazer outro concurso, não tem problema nenhum. Até mesmo na perda do cargo, a não ser que foi a bem de serviço público, igual eu comentei lá no resumo da lei orgânica. Se for a exoneração de demissão normal, você depois pode fazer outro concurso e assumir qualquer cargo no município. Agora, se for a bem do serviço público, você fica impedido durante 5 anos, não só no município, mas qualquer município, estado e também qualquer concurso federal, de assumir o cargo. Então, a perda do cargo a bem do serviço público é a pior coisa que existe, tá? E a D está errada porque diz uma avaliação insatisfatória não é suficiente sem um devido processo administrativo assegurando o direito de defesa. Portanto, durante o estágio probatório, você será avaliado pelo seu superior imediato, que vai ser a direção da escola. E durante o estágio probatório,
em um período, por exemplo, a cada 6 meses, ou então um ano, depende do município, o diretor vai chegar e vai falar para você, olha, sua avaliação está com essa nota, você está bem, você não está tão bem, você precisa melhorar esses pontos. E antes do fim do estágio probatório, se a sua nota em tudo for insuficiente, será aberto um processo administrativo e você ainda terá direito à defesa. Então, você vai justificar o porquê você não foi ali suficiente a sua nota durante o estágio probatório. Então, não é simplesmente te mandar embora, tá? Então, existe todo esse processo. Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. Com base no artigo 119 da Lei Orgânica de Suzano, o servidor público que é investido do mandato de vereador, cuja função possui compatibilidade de horários com o cargo eletivo, terá direito de... Qual seria esse direito? Seria a alternativa A, optar pela remuneração de apenas um dos cargos, seja o de servidor público ou de vereador. Seria a alternativa B, automaticamente afastado de seu cargo público sem receber qualquer remuneração. Seria a alternativa C, perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, além da remuneração do mandato eletivo, desde que haja compatibilidade de horários. Ou seria a alternativa D, acumular benefícios previdenciários independentemente da compatibilidade de horários. A resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa, perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, além da remuneração do mandato eletivo, desde que haja compatibilidade de horários. Portanto, o vereador é o único cargo eletivo que pode acumular o seu cargo como servidor público municipal com o de vereador. Prefeito não pode, nem deputado federal ou estadual. O artigo 119, em seu inciso 3º, determina que um servidor público investido do mandato de vereador, desde que haja compatibilidade de horários, poderá perceber tanto as vantagens do cargo público como a remuneração do mandato eletivo, sem prejuízo de nenhum dos dois salários. Caso não haja compatibilidade de horários, será aplicado o afastamento com direito de opção pela remuneração, como descrito no inciso anterior. Daí, se não tiver essa compatibilidade de horários, ele vai escolher qual salário ele quer receber, o de vereador ou do seu cargo público. Dependendo, é claro, ele vai escolher de vereador. As demais alternativas estão incorretas porque a opção pela remuneração só ocorre se não houver compatibilidade de horários e não é automaticamente, como está na alternativa. B, o servidor não é afastado automaticamente, só se não houver compatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade, ele tem que trabalhar nos dois. E a D está errada porque diz a questão previdenciária tem regras específicas para cálculo de benefícios em caso de afastamento, mas não acumula benefícios indiscriminadamente. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8. As próximas questões vão tratar da parte da lei orgânica sobre a educação municipal. Então, vamos lá. Questão de número 8. De acordo com o artigo 189 da Lei Orgânica de Suzano, o município tem responsabilidade prioritária pelo atendimento educacional de qual grupo específico? Seria a alternativa A, ensino fundamental de 7 a 14 anos? Seria a alternativa B, de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas e no ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria? Seria a alternativa C, jovens acima de 15 anos que estão fora do sistema de ensino? Ou seria a alternativa D, adultos que desejam se qualificar para o mercado de trabalho? A resposta correta da questão de número 8 é a letra B de bola. Crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas e no ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Como eu havia já comentado lá no vídeo do resumo da lei orgânica, essa lei orgânica ela foi elaborada antes da atualização aqui da idade da educação infantil, que agora são de 0 a 5 anos.
Então, se a pergunta é em relação à lei orgânica, você vai seguir a lei orgânica de 0 a 6 anos. Se for LDB, você vai seguir de 0 a 5 anos, ou a BNCC, tá? Então, aqui na lei orgânica de 0 a 6 anos, não houve a atualização. Então, a prioridade do município é, primeiro, garantir a educação infantil em creches e pré-escolas, lembrando que na creche a matrícula não é obrigatória, mas o oferecimento pelo município é obrigatório. A pré-escola já é obrigatório a matrícula por parte dos responsáveis da criança e também vai garantir o ensino fundamental, não só na idade correta, como também para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, que é a educação de jovens e adultos. As demais alternativas estão erradas porque a responsabilidade prioritária do município não inclui apenas o ensino fundamental, inclui também a educação infantil. A C está errada porque o foco prioritário é para crianças em creches, pré-escolas e ensino fundamental. E a D está errada porque a qualificação de adultos para o mercado de trabalho não é uma responsabilidade abrangente desse artigo. O município pode oferecer qualificação profissional? Pode, mas não é uma prioridade. Só quando ela atender as prioridades, que é a educação infantil e ensino fundamental, é que ela pode oferecer outras coisas, como qualificação para o mercado de trabalho, para a população adulta, ensino médio, se ela quiser, ela pode, mas desde que garantido as prioridades principais. Então, a resposta correta da questão de número 8 é a letra B de bola. Questão de número 9. De acordo com o artigo 190 da Lei Orgânica de Suzano, qual é o percentual mínimo da receita resultante de impostos que o município deve aplicar anualmente na manutenção e desenvolvimento do ensino? Seria a alternativa A, 15%? Seria a alternativa B, 20%? Seria a alternativa C, 25%? Ou seria a alternativa D, 30%? O mínimo que o município de Suzano deverá aplicar anualmente, provindo de impostos para a educação, é a letra C de casa, 25%. O artigo 190 da Lei Orgânica de Suzano determina que o município deve aplicar anualmente, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, incluindo aquelas provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse percentual está em conformidade com a Constituição Federal, que estabelece uma exigência mínima de investimento em educação por parte dos municípios. Portanto, Suzano está atendendo o mínimo que está disposto na Constituição Federal. Terão municípios que terão uma porcentagem maior, daí vai de acordo com o município. Aqui em Suzano, eles vão seguir de acordo com o mínimo que está disposto na Constituição. Então, sempre lembre-se da Constituição para se lembrar da porcentagem de 25% na aplicação ali da transferência de impostos para investimento na educação. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa, 25%. Antes da gente responder a última questão do nosso simulado, só lembrando que eu tenho as minhas apostilas para o concurso aqui de Suzano para o cargo de professor de Educação Básica 1, PEB1, e também o professor adjunto, que são os mesmos conteúdos, portanto a apostila serve para os dois cargos, é em PDF a apostila, valor R$30. Também eu tenho a apostila para os cargos de auxiliar de atividades escolares e também agente escolar, que os conteúdos são os mesmos, portanto a apostila serve para os dois cargos, valor R$20, apostilas completas, com vídeos de apoio, questões e também provas anteriores da banca Nosso Rumo. Vão ficar aqui os links na descrição do vídeo, lá do site da Hotmart, para você adquirir. E também, se você está procurando um curso, tanto para os cargos de professores, como também para o cargo de auxiliar de atividades escolares e agente escolar, tem os cursos do Já Passei Educação, que com o meu link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você ainda tem 15% de desconto. Então, vamos lá responder a questão de número 10. Conforme o artigo 192 da Lei Orgânica de Suzano, qual é a responsabilidade do município
em relação ao ressarcimento e ao levantamento da população em idade escolar. Seria a alternativa A, o município participa do recenseamento quando solicitado pelo Estado. Seria a alternativa B, o município deve realizar o recenseamento e o levantamento da população em idade escolar anualmente, promovendo a chamada para matrícula nos estabelecimentos de ensino sob sua administração ou fornecendo dados para que o Estado faça a chamada. Seria a alternativa C, o município deve realizar o recenseamento de crianças menores de 6 anos, mas o levantamento para matrículas escolares é responsabilidade exclusiva do Estado. Ou seria a alternativa D, o recenseamento escolar só é feito a cada 5 anos e cabe exclusivamente ao Estado a responsabilidade de chamar a população para matrícula. A resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. O município deve realizar o recenseamento e o levantamento da população em idade escolar anualmente, promovendo a chamada para matrícula nos estabelecimentos de ensino sob sua administração ou fornecendo dados para que o Estado faça a chamada. O artigo 192 da Lei Orgânica de Suzano estabelece que a responsabilidade do município realizar anualmente. Então, as outras alternativas estão erradas, como, por exemplo, a D, que diz a cada 5 anos, e também outra questão, a responsabilidade é do município, não é do Estado, por isso que as outras alternativas estão erradas. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. Deixem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram e se vocês acharam as questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!